Olá pessoal, tudo bom? Vocês estão vendo aqui um vídeo num lugar um pouquinho diferente, eu tô na varanda aqui de casa e eu queria te convidar para ver todo esse conteúdo. Como vocês viram no título, o nome desse conteúdo é VCcast, que é o nosso primeiro podcast. Na verdade eu fiz já vlogs, já falei sobre outros temas, só que eu nunca com um tema bem centradinho, com roteiro e tudo mais, né? Eu tô estudando bastante sobre criatividade e quis trazer esse conteúdo para vocês. Na verdade é o primeiro podcast sobre criatividade e é o primeiro podcast, o VCcast, que é um conteúdo específico para vocês. Então eu queria muito saber sua opinião sobre ele. Para quem tá no YouTube, faz tempo que eu não posto nenhum speed art. Hoje vocês vão ver o speed art do mascote do Flamengo que eu desenvolvi, tá certo? E se você for flamenguista, se você não for flamenguista, né? Se você for, legal, deixa seu joinha. Se você não for, convida alguém que você conhece que é flamenguista. Pode ser que ajude a pessoa a dar o like aí, também ajuda bastante a gente. E eu falo para vocês se inscreverem nesse conteúdo, né? Tem muito conteúdo aqui, vai ser liberado para você gratuitamente, sempre conteúdos novos, focados, é claro, no desenvolvimento como artista. Eu sempre falo, você é o artista que você quer ser, então você precisa buscar conhecimentos para melhorar você como artista, tá? Então, quanto mais você buscar conhecimentos, melhor você vai ficar, seja no desenho, seja na criatividade, no que você estiver desenvolvendo como artista, tá certo? Mas hoje o tema específico de criatividade, eu vou falar muitas coisas, então você não precisa ser artista também para ver esse vídeo, tá? Pode ser até um curioso aí sobre criatividade, que eu tenho certeza que vai funcionar para você também. Então a partir de agora eu vou sair de tela, vai entrar a tela do Photoshop onde eu desenhei e desenvolvi o mascote do Flamengo, é onde eu trabalho digitalmente. Se você tiver interesse em fazer um mascote para sua empresa, para o seu trabalho, aqui na descrição também vai aparecer um link para você fazer uma encomenda, tá? Tem lá um link especial para você fazer a encomenda do seu trabalho, tá? De uma arte nossa para você também. E se você não é esse tipo de pessoa que não quer desenvolver o seu próprio trabalho, quer aprender a desenhar, também tem um link especial aqui para você com um mega pack de cursos, vários cursos para você, 3 cursos pelo valor de um só. Clica na descrição para você saber mais. E mais uma vez, deixa seu joinha. Se você gostar muito desse personagem, divulga nas redes sociais, mas não esquece de marcar a gente, tá bom? @VCDesenhos. Tô contando muito com a sua ajuda. Então, segue no vídeo, tem muita coisa para acontecer aqui hoje. Não pula, hein? Tenho certeza que você vai se arrepender se você pular. Vamos lá. VCcast. Olá, seja muito bem-vindo ao VCcast. Meu nome é Vitor Carvalho, sou ilustrador e professor de desenhos há mais de 10 anos e eu estou trazendo esse podcast novo para trazer um pouco mais de conhecimento para você, para que você tenha uma imersão melhor ainda nas coisas que você vem desenvolvendo, tá? O nome é bem característico, VCcast, porque meu nome é conhecido como Vitor Carvalho, por isso que vem o VC, e aí a gente tem as outras questões do cast, né? Então eu coloquei 3 Cs para a gente debater aqui nos nossos podcasts. O primeiro é conhecimento, o segundo é criatividade e o terceiro é curiosidade. Vitor, então você vai tratar sobre curiosidade? Você vai trazer aquelas coisas curiosas como todo mundo traz? Não. Eu acredito que a junção desses 3 elementos é o que faz a gente começar a desenvolver um bom trabalho, começar a trabalhar com essa habilidade de criatividade. Por isso que o nosso primeiro tema aqui do nosso podcast é criatividade. O que a gente precisa fazer para estimular essa criatividade? Isso é uma das principais dificuldades que eu vejo, não só nos meus alunos, mas eu também nas pessoas que mandam diversas mensagens para mim diariamente, né? Então, se você não me segue nas redes sociais, me siga, é só procurar @VCDesenhos, você vai me encontrar em todas as redes sociais. Agora falando especificamente sobre criatividade, o que nós precisamos fazer para estimular essa, que é um mito para todo mundo, né? Eu não tenho criatividade, eu não sou bom em desenho, eu não tenho criatividade porque eu não sou artista. Primeiro, que a criatividade ela não é específica somente de artistas, tá? Não sei se todos conhecem, mas o Murilo Gun, que é um especialista em inovação e criatividade, ele fala muito sobre que a criatividade nada mais é do que uma habilidade de resolver problemas. Então, se você resolve problemas no seu dia a dia, você está desenvolvendo a sua criatividade. De diversas formas, como eu disse, você pode estimular essa criatividade. Então, falando especificamente para o meu público, que é maior nesse momento de desenhos, tem muita gente que tem essa dificuldade porque, primeiro, está acostumada somente com cópias, então é muito mais fácil hoje você chegar e copiar e falar: eu não tenho criatividade, eu não consigo desenvolver esse tipo de coisa, porque é mais fácil falar dessa forma do que você ter que ralar para conseguir desenvolver essa criatividade, tá? A criatividade é como qualquer outra habilidade, a sua habilidade de fala, a sua habilidade de escrita, a sua habilidade de leitura,
tudo isso precisa ser desenvolvido. Uma pessoa que lê todos os dias, ela vai ler muito mais rápido que uma pessoa que está começando a ler hoje. E escrever é a mesma coisa, então desenhar também não é diferente e trabalhar com a criatividade também não é diferente. Então você precisa literalmente de criar o hábito de tentar ser mais criativo. Por que eu digo tentar? Porque não é uma coisa fácil que você vai tentar 2 dias e já vai conseguir. Você precisa estimular essa criatividade ao longo dos dias, ao longo do tempo, tá? Primeiro, o grande mito sobre a criatividade é achar que você vai criar algo totalmente único, tá? Você não vai criar algo totalmente único porque ninguém criou algo totalmente único. A criatividade, ela vem sobre as experiências da nossa vida, tá? Então a gente precisa desenvolver essa criatividade ao longo do nosso tempo. Tudo que a gente tem hoje, tudo que nós somos hoje, até mesmo você que está aí vendo esse áudio, eu não sei qual é a sua idade, mas se você for muito novo, você tem aí influência dos seus pais. Então, qualquer coisa que você tente desenvolver hoje, mesmo que você nunca tenha visto televisão, ou escutado algum rádio, música, alguma coisa desse tipo, você vai ter a influência dos seus pais. Então, você não vai estar criando algo totalmente novo, você vai estar criando baseado nas experiências que você teve com os seus familiares. Então, o que você precisa para estimular essa criatividade, já que ele é baseado totalmente nas suas experiências? Você precisa desenvolver isso ao longo do tempo, né? Então, tente buscar novos conhecimentos. Lembra que eu falei para vocês aqui no começo do nosso podcast que esses podcasts são baseados em 3 Cs, que é conhecimento, criatividade e curiosidade. Então, você precisa primeiro ser curioso para você começar a estimular o seu conhecimento e automaticamente gerar mais criatividade. Então, eu vou conseguir desenvolver coisas diferentes se eu tiver mais informações dentro da minha cabeça. Então, vamos supor que esses conhecimentos a gente chame de input. É como se fosse os cabos dentro do seu computador, dentro da televisão, são inputs, aqueles cabos que você conecta no computador. Por exemplo, o cabo USB que você conecta no celular, isso é um input. Então, você precisa desenvolver novos inputs para a sua cabeça. Então, quanto mais inputs você tiver dentro da sua cabeça, mais informação, então conhecimento, você vai estar gerando para ela. Então, você precisa literalmente inserir informações dentro da sua cabeça. Você só precisa descobrir quais são esses conhecimentos. Então, fica difícil você falar literalmente quais são esses conhecimentos se você é novo demais. Você precisa escolher, literalmente, ser curioso, tentar fazer coisas que você não costuma fazer. Eu te falo que essa era uma das experiências mais desafiadoras da minha vida, porque eu sempre fui no feijãozinho com arroz. Eu gosto muito de super-herói, então eu lia muito HQ, via muito filme de super-herói. Só que se você quiser estimular os seus inputs, de novo, mais conhecimento, você vai conseguir fazer mais coisas. Então eu comecei a ver séries que eu não gostava de ver. Isso estimula você, tá? Isso é mais um input para você ter mais conhecimento. Então, veja a série que você não costuma ver. Se você gosta de super-herói, vai ver uma série de terror. Vitor, de terror, mas eu tenho medo. É bom, você vai ver que as informações, o roteiro do filme, mas sempre vá com a cabeça aberta, tá? Eu costumo dizer que todo mundo vê o mundo de uma forma, mas somente algumas pessoas enxergam o mundo da forma correta. Então você precisa observar esse mundo da forma correta. E quando eu falo observar, não é como eu costumo falar nos desenhos, né? Vai muito mais além desse ponto. Porque quando a gente enxerga, daí tem uma técnica específica para quem já me conhece como professor de desenho, que a gente troca as formas que nós estamos vendo no dia a dia por formas geométricas. Então, se eu estou vendo uma lâmpada, eu vou enxergar ali um círculo e depois na parte de baixo eu vou enxergar um quadrado. Só que eu estou falando muito mais além disso. Então, eu vou começar a perceber os roteiros do filme, o que eles estão falando, do que eles estão falando, isso é muito importante. Então, a gente não vai enxergar o filme como a maioria das pessoas vê apenas por entretenimento. A gente vai para o aprendizado, tá? Eu estou falando de filme, mas isso serve para qualquer coisa. A gente sai na rua, começa a observar como, por exemplo, eu vou muito no mar, né? Eu adoro ir pro mar porque eu adoro o oceano, essa coisa toda. Então, quando eu vou pro mar, eu não observo o mar como as outras pessoas, o barulho do mar, essa coisa toda. Eu observo a onda, por exemplo, como ela se reflete com o sol, né? Como que ela se comporta mediante a velocidade do vento. Tudo isso é importante para que eu consiga enxergar de uma forma mais crítica as coisas. E mais uma vez, eu estou falando da observação para o desenho, mas isso serve para qualquer coisa, tá? Então, a partir do momento que você entende que nada se cria, né?
literalmente tudo se copia, todo mundo fala sobre isso, que tudo se copia. Não é cópia literal, você não vai pegar algo que já exista e vai copiar isso da mesma forma, não. Você vai simplesmente, que eu chamo de fusão, né? Por causa que eu sou, mais uma vez, adepto da cultura nerd, geek, né? Então Dragon Ball sempre fez parte da minha infância, por isso que eu chamo de fusão, tá? O Murilo Gun chama isso de combinatividade. Então vamos lá, o que a gente vai fazer? Você vai fundir as informações que mais te agradam para aquele determinado projeto, por exemplo. Então, eu mostrei até numa técnica chamada CTFD, que é uma técnica onde eu misturo alguns conhecimentos de desenho para você criar o seu próprio desenho. E a fusão nada mais é do que isso, tá? Você pegar informações específicas de cada lado. Então, eu vou mesclar alguns conceitos daqui. Tem muita gente que faz isso. Algumas séries, a própria Marvel copia a DC copia a Marvel. Se você não sabe o que é isso, são grandes gigantes das revistas em quadrinhos, tá? De super-heróis. Então, vocês só precisam obter mais conhecimento, tá? Ser mais curioso para as coisas, né? Que esse conhecimento nada mais é que informação, e essa informação que você acabou de coletar, imagina que ela como se fosse um repertório, tá? Imagina que você é um músico, você precisa de muitas músicas para você cantar. Então, todas essas músicas que você vai ter, né? Você vai conseguir mesclar elas, você vai conseguir colocar uma parte dessa música com outra parte dessa música. Só que todos esses conhecimentos vão fazer você gerir e gerar mais coisas instantâneas, né? Então, existe uma técnica de estudo chamada estudo de ensino no modo T. O que vem a ser o T? Imaginem aí, fechem os olhos, imaginem o T na sua frente. A parte do meio do T, o traço, né? Ele fica sendo como o seu conhecimento mais profundo, né? É aquilo que você vai ter muito mais conhecimento em determinado tema, tá certo? Então, eu agora, mais uma vez, vou levar para o meu mundo dos desenhos, mas isso serve para qualquer um, é só apenas uma analogia. A parte do meio, para mim, é a parte onde eu foco em apenas um tipo de aprendizado, que no meu caso, eu sou especialista em criação de personagem. Então é o assunto mais profundo que você vai ser especialista, é essa parte do meio do seu T. E a parte de cima, onde você faz o traço para finalizar, sendo um T, né, são os vários assuntos. Então você vai ser especialista em apenas uma coisa, mas você vai entender de diversos outros assuntos para você começar a inserir. Imagina que eu sou bom em criar personagens, sou muito bom em criar personagens, mas eu não sou bom em desenhar roupa, por exemplo, eu não sou bom em desenhar óculos, por exemplo. Então automaticamente os meus personagens vão ser vazios. Eu preciso de informações para inserir no meu personagem, gerar características únicas para esse personagem ser único, tá? Mais uma vez, é apenas uma analogia, serve para qualquer coisa, tá? Se você, por exemplo, for um músico, você não precisa ouvir somente um tipo de música, tá? Então você vai escolher o seu tipo de música na parte traçada do T aí para baixo, tá? E vai ver diversos tipos de músicas aqui em cima na parte onde você traça o T para cima. Isso vai fazer com que você tenha muito mais conhecimento e vai fazer você sobressair as outras pessoas, tá? Então, um olhar diferente, né, do mundo vai te trazer aquilo que eu disse no começo, inputs diferentes para sua cabeça, tá? Ninguém quer fazer parte da solução hoje em dia. Ninguém quer fazer parte da solução. Então, o que você precisa fazer? Você precisa entender os problemas e você precisa resolver esses problemas. Então, mais uma vez, na parte da analogia aqui citando os desenhos, você precisa entender qual é o seu problema. Se o seu problema é desenhar a casa, você precisa de soluções para desenhar essa casa, tá? Isso é realmente muito satisfatório quando você começa a perceber isso, tá? Porque às vezes a gente fica focado em diversas coisas e se perde no meio das informações. Só que se você começa a perceber que você só precisa resolver um determinado tipo de problema, você vai muito mais rápido no resultado. Bom, agora já que a gente está chegando na parte finalzinha aqui no nosso quadro, é um novo podcast, mais uma vez a gente está começando, são poucos minutos, eu estou tentando trazer o máximo de informação possível para vocês. Se vocês gostarem muito, comente em algum lugar aqui, a gente está gerindo todas as redes sociais, então comente se você está gostando desse podcast e quais são os outros temas para a gente trazer para vocês. Prometo que vai ter podcast agora semanalmente para vocês, estou gostando muito disso, é bem diferente, eu não costumo aparecer, né, mas eu geralmente estou desenhando, então aqui é somente conhecimento que eu quero trazer para vocês. Então agora pra gente finalizar sobre a criatividade, eu falei no começo
que a criatividade é para todos, não apenas para artistas, tá certo? Então, sem aquela, eu não tenho criatividade, então eu vou continuar copiando meus desenhos, eu não tenho criatividade, eu vou continuar mantendo a minha vida do jeito que é. Não, você tem criatividade, você só precisa estimular ela. Você nasce criativo, né? Você nasce fazendo coisas diferentes. É só perguntar pro seu pai o que você fazia quando você era mais novo, tá? Então, e você, se tiver algum pai ouvindo esse áudio aqui, né, esse podcast, responde pra mim. Eu sou pai agora, tenho uma menininha, adoro ver as coisas que ela tem feito. A gente fala pra ela que ela não pode fazer alguma coisa, ela vai tentar fazer aquela coisa de uma forma diferente, ela vai tentar visualizar aquela forma, aquela coisa de uma forma diferente. Então, observe, se você tiver a oportunidade de ver as crianças, como que elas costumam fazer, elas são extremamente resilientes, né? Então elas resolvem os problemas delas sempre de formas muito criativas. Então você também era assim, tá? Você só precisa relembrar, buscar no seu conhecimento, na sua experiência de vida, como você foi se perdendo isso. Em breve eu falo mais, né? Eu não quero deixar esse podcast tão grande para que você fique perdido aí no meio das informações, tá certo? Então, hoje, quando eu falo para vocês que você pode ser criativo, mesmo que você não acredite que seja, você precisa começar a tomar isso para você, tá? Porque atualmente não basta você se achar criativo para você ser criativo, tá? Mas basta não se achar criativo para você não ser criativo. De novo, não basta ser criativo para você ser criativo, tá? Mas basta você não se achar criativo para você não ser criativo, tá? Porque é meio que um bloqueio que você faz para sua mente. Você primeiro precisa se achar, tá? Se ache criativo, tá? Se ache criativo. Não vai bastar para você desenvolver sua criatividade, mas já vai ser um ponto fora da curva aí, porque a maioria das pessoas não se acham criativos e automaticamente não estão dentro do jogo da gente. Para que a gente comece a perceber esse jogo que nós estamos, esse jogo de criatividade, a gente precisa começar a resolver os problemas, tá? Então tente sempre resolver problema. E uma coisa bem rápida aqui para vocês, a gente estamos chegando no finalzinho, pensem que as coisas que estão ao redor de vocês são grandes problemas, tá? Mas não busque a primeira solução que vier. A primeira solução nunca é o suficiente, tá? Então sempre procure 2, 3, 4 soluções para o mesmo problema, vai fazer com que você trabalhe essa criatividade, beleza? Agora, para finalizar nosso podcast de hoje, nosso VCcast sobre criatividade, eu quero deixar uma frase do Steve Jobs, na qual ele fala que a inovação geralmente é o resultado de conexões entre experiências pessoais. Mas se você tiver as mesmas experiências que todas as outras pessoas, é improvável que você consiga olhar em outra direção. Steve Jobs, que todo mundo já conhece, que fez um iPhone, um iPod e todos os raios aí da vida da Apple, né? Então, só para deixar bem claro, quando o Steve Jobs criou isso, todo mundo achou que era super inovador, mas já existia o celular, não existia como nós usamos hoje, mas já existia o Palm, né, o Palm Top, já existia Kindle, já existia um monte de outras coisas. A diferença é que ele pegou tudo isso e fundiu, ele fez uma fusão, né? Ele combinou tudo aquilo para desenvolver algo que hoje você chama de smartphone, né? Que era o iPhone na época. Então, você precisa simplesmente ter mais experiências pessoais, né? Então, quando conecta essas experiências pessoais, você vai ter a possibilidade de criar algo que as outras pessoas que não têm essas experiências têm. Porque se você tiver a mesma experiência que os outros, você vai ter muito mais dificuldade em olhar em outras direções, tá certo? Bom, é isso, esse foi o VCcast dessa semana. Muito obrigado por você ter visto até agora, ouvido até agora, né? Eu não sei como isso vai aparecer no YouTube, se eu vou colocar algum speed art lá, mas você vai conseguir ver isso no SoundCloud, no Spotify e em outras mídias sociais também, tá certo? Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Me procura para saber se você está gostando desse podcast, deixa seu comentário aonde você estiver vendo isso, que para mim é muito importante, tá certo? E semana que vem eu tô trazendo mais conteúdo para vocês, focados aqui sempre na parte de conhecimento, curiosidade e criatividade. Tamo junto, um grande abraço e a gente se fala. Tchau, tchau.